Evangelho bonito de hoje, em que Jesus já está prometendo a vinda do Espírito Santo. De fato, no próximo domingo nós estaremos celebrando a ascensão do Senhor, depois Pentecostes, plenitude do Espírito Santo no meio de nós, depois a Santíssima Trindade. E nesse mês de maio ainda celebramos dia 13, aqui também, segunda-feira, às 7h30 da noite, Nossa Senhora de Fátima. Recordaremos numa missa a aparição de Nossa Senhora aos pastorinhos em Fátima, Portugal, tudo isso no mês de maio. E esse evangelho de hoje já anunciando, através das palavras de Jesus, o Consolador, o Paráclito. Mas eu gostaria de iniciar falando um pouquinho com vocês sobre a leitura que nós ouvimos do Atos dos Apóstolos. Um momento de conflito, um momento de tensão já entre as primeiras comunidades cristãs. Os seguidores de Pedro em Jerusalém, Pedro e seus discípulos anunciavam Jesus Cristo aos judeus. E Paulo e seus seguidores anunciando aos gentios, aos estrangeiros. E os estrangeiros eram de outras religiões, todas elas pagãs, não eram judeus, e tinham grande dificuldade em aceitar as leis de Moisés. E muitos não queriam entrar para o cristianismo devido a leis pesadas que existiam. Então Paulo era maleável, ele ia passando por cima de tudo aquilo que ele podia passar, deixando somente o essencial, não perdendo nunca de vista Jesus Cristo e a sua palavra. Mas o que ele podia deixar de lado, ele deixava. Então gera esse conflito e eles não sabiam como resolver. Então vão rezar, se unirem à oração, vão a Jerusalém conversar com Pedro, seus discípulos, para ver que solução eles tomariam. Através da oração ao Espírito Santo, através do diálogo entre eles superam esse momento e a igreja vence a primeira tensão, a primeira dificuldade e segue vitoriosa em frente. Então, a gente leu no livro de Apocalipse, a cidade santa de Jerusalém. Como nós queremos habitar essa cidade eterna se nós permanecermos dentro de separações, de conflitos, e na maioria das vezes conflitos religiosos, não procurando dialogar e não procurando vencer. E esse é o tema dessa leitura bonita de Atos dos Apóstolos, que hoje nos é apresentada. Vamos analisar. O cristianismo se inicia, claro, com Jesus Cristo. A nova religião nasce e segue. Ela permaneceu a mesma durante séculos. Lá pelo ano 600 e pouco surge outra religião revelada, profética, que é o islamismo, fundada por Maomé. Então, que são os nossos irmãos muçulmanos, espalhados pelo mundo inteiro. Depois, no século XI, ali pelo ano 1000 e pouco, a primeira grande divisão, os ortodoxos e os católicos romanos. Os ortodoxos fizeram uma ruptura com a igreja de Roma e eles não seguem mais o rito romano. Porém, essas divisões hoje são superadas. Somos amigos, companheiros ortodoxos e cristãos. Existe muito diálogo, muita celebração junta. Não existe rixa e briga. Houve união. A outra grande ruptura vem no século XVI, ali pelo ano 1530 e diante. Vem com Martinho Lutero, um alemão que funda a primeira igreja protestante. Os luteranos, como nós conhecemos, Igreja Evangélica da Confissão Luterana, a primeira grande ruptura. E através dessa que surgiram todas as outras igrejas evangélicas. A maioria delas vem de divisões posteriores da Igreja Evangélica Luterana. Mas é bom nós sabermos que os católicos e os luteranos há muito tempo já venceram as dificuldades. Centro e sul do Brasil nós temos muitos deles. Santa Catarina, Rio Grande do Sul,
Paraná, São Paulo. Nós celebramos juntos, pastores luteranos, padres católicos. Nós temos um diálogo muito grande. Praticamente todas as diferenças já foram superadas. Mas claro que dessa primeira religião evangélica surgiram outras e que às vezes o diálogo é difícil. E nós hoje então analisamos um pouco as tensões que existem entre as religiões. A pergunta que a gente faz é essa: é a religião que salva? Porque existem religiões que dizem só quem está dentro da nossa igreja será salvo. A pergunta é a religião que salva? Nós não podemos aceitar isso. Uma pessoa às vezes pode seguir muito uma religião, mas ela não tem as obras que aquela fé pede. Ela não tem um bom relacionamento com os irmãos, ela não tem obras nenhuma, ela tem apenas uma fé de seguimento, uma religião, ou por obrigação, ou por emoção, e isso ali não vai garantir-lhes a salvação. A salvação deve ser sempre colocada em primeiro lugar em Jesus Cristo, é Ele que salva, independente da religião. Tem religiões boas e religiões ruins? Olha, nós diríamos assim: todas as religiões, elas querem dirigir a Deus, querem conduzir as pessoas a Deus. Vai depender muito, talvez, dos pastores, de quem está à frente dessas religiões. Mas nós não podemos dizer todas são boas. Uma religião que tenta impor a sua fé aos outros, que somente aquela forma de rezar, aquela forma de celebrar esteja certa, isso não é bom. A imposição nunca é boa. O Espírito Santo sopra por onde quer. Os dons são muitos. Os meios de chegar a Deus são os mais diversos. E eles estão baseados principalmente na fé e no seguimento a Jesus Cristo e nas nossas obras aqui na terra. Os frutos, porque é pelos frutos que nós conheceremos a árvore e a raiz. Então, não podemos ser simplistas e dizer toda religião é boa, porque nós sabemos que existem hoje religiões satânicas. Recentemente na Itália, uma das muitas igrejas que existem na Europa foi descoberta embaixo de uma antiga igreja católica, que praticamente não funcionava, 1 ou 2 missas por ano, não tinham padres, embaixo existia uma igreja satânica que prestava culto a Satanás. Então nós não podemos ser simplistas e dizer todas as religiões são boas. Não, existem algumas que não são. É as obras, vejam as obras. Uma religião que está mais preocupada em dinheiro, no financeiro, e não em levar as pessoas a Jesus Cristo, a uma palavra de esperança, uma força. A gente tem que analisar isso também. Claro que a igreja sempre vai, todas elas vão precisar olhar o financeiro, precisa de reformas, precisa construir, precisa se expandir, precisam pastorais, mas o dinheiro é aquilo que é necessário, e não precisa ser acumulado. Deus não precisa de dinheiro. Por isso eu não posso dizer Deus está te pedindo que você pague tanto, que você dê tanto. Jamais. Eu não posso fazer isso. Deus não pede dinheiro para ninguém. Deus pede que sejamos fraternos, que ajudemos uns aos outros. Então a gente conhece por ali. E, mais que tudo, hoje nós temos que lembrar dessa frase: unidade na pluralidade. Unidade, Deus único, através de Jesus Cristo que caminhou no meio de nós, na pluralidade, nas muitas religiões, todas elas estarão praticamente buscando trazer Jesus Cristo para o coração dos homens. E por isso que nós devemos ter sempre esse senso, essa necessidade de respeito aos outros, nunca atacar, viver em paz, evitar discussões. Às vezes a gente tem que deixar um pouquinho de lado uma ou outra pessoa, quando ela vem às vezes atacar a nossa fé, ou atacar os nossos cultos. A gente não deve brigar, não se faz isso não é cristão. Mas a gente se afasta um pouco para evitar discussões, mas na medida do possível, e fazer todo o possível de conviver pacificamente
com todos, de qualquer crença, de qualquer religião. É nisso que consiste o amor de Jesus Cristo, é os frutos que Ele pede de nós. Bondade, a compreensão, os frutos do Espírito, a tolerância, a paciência. É isso que Ele nos pede. A Igreja Católica faz o que nós chamamos de ecumenismo e faz também diálogo religioso. Vamos explicar melhor o que é isso. Ecumenismo é uma palavra grega que significa todos embaixo do mesmo teto, todos sob a mesma casa, a casa de Deus. Então, a igreja procura fazer esse ecumenismo, celebrar junto, fazer muito diálogo com essas religiões, né, que são cristãs. O que é uma religião cristã? É aquela que acredita que Jesus Cristo é Filho de Deus, aquela que acredita que Jesus Cristo ressuscitou, e aquela que acredita na Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Você está crendo nisso, você é cristão. A religião que prega isso é cristã. São 3 pilares básicos para você dizer: eu sou cristão. Jesus ressuscitou, Jesus é o Filho de Deus, nosso Deus é trino, 1 e 3, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É base para dizer: sou cristão. Se uma desses pilares não existe naquela fé, nós não vamos dizer ela é cristã, apesar de que ela fala em Jesus Cristo. Mas ela é uma religião, claro, ela quer levar a Deus. Então a igreja não pode fazer ecumenismo com ela, mas ela vai fazer algo bonito, que é diálogo religioso. Então a igreja, mais do que nunca, hoje, nosso Papa Francisco está buscando isso. Diálogo religioso com todas as fé, com todas as religiões, com todos os povos, e o ecumenismo com as religiões cristãs. E o que é muito, muito importante para nós, e que a igreja também faz, é nunca começar pelas diferenças. Se você começar a dialogar com alguém de outra fé, de outro crédito, e começar através das diferenças, não vai te levar a nada. A gente tem que começar através daquilo que é comum às duas religiões. Por exemplo, se eu conversar com um irmão evangélico e começar o meu diálogo através das grandes diferenças, que é culto aos santos, nossa veneração a Maria, Mãe de Deus, nós já começamos mal, porque irão acontecer fatalmente os primeiros choques. Não é esse o caminho. O caminho sempre é começar por aquilo que é comum às duas religiões: Jesus Cristo, o amor de Deus, seu sacrifício de amor, as obras. Então a gente começa por aquilo que é comum a todas, deixa as diferenças para depois. Então nossa leitura de Atos hoje está nos pedindo isso, nos dando o exemplo de como os primeiros venceram a dificuldade, pedindo a inspiração do Espírito Santo, que Ele os inspirasse, e depois partindo para aquilo que é fundamental: o diálogo, conversar, sentar, trocar ideias, mas sempre desarmado, com o coração livre, né? Aceitando ouvir o que os outros têm a dizer e passando mansamente a nossa fé e a nossa mensagem. Louvado seja Deus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus.